Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja celebra, comemora a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a morte de Deus que se fez homem para nos resgatar da escravidão do pecado e abrir para nós as portas do paraíso. A morte de Cristo é para nós o penhor da nossa salvação, porque foi o preço que Ele pagou para nos resgatar. É por isso que a Igreja de Deus, no dia de hoje, olha agradecida aos céus por tamanho amor para conosco. É por isso que a Igreja hoje louva a Deus, porque Ele se entregou até a última instância de sua vida por amor a nós. E o preço da nossa salvação foi a morte do Senhor no madeiro da cruz, para que percebêssemos e descobríssemos que não fomos feitos por Deus para o pecado, para a morte eterna, mas somos feitos por Deus para a vida eterna. Mas para que possamos desfrutar, nós devemos procurar a Jesus. São sugestivas as palavras do Evangelho na liturgia de hoje, quando o Senhor diz: a quem procurais? E eles respondiam: a Jesus o Nazareno. A mesma coisa eu poderia aqui como pároco dizer assim a vocês: a quem vocês procuram? E vocês poderiam me dizer: a Jesus, Padre. Sim, toda a nossa vida é uma busca constante para nos aproximarmos de Jesus e assim começarmos a viver o nosso céu aqui na terra. Mas procurar a Jesus deve ser uma disposição do nosso coração, que nos faz perceber que encontramos a Jesus quando fazemos tudo por amor e não por obrigação. É o amor que nós temos por nosso Senhor, pelas coisas dele, que demonstra para nós mesmos o amor que nós temos por ele. Demonstra para nós mesmos uma relação sólida, onde tudo é feito por amor e não por obrigação. Quando nós nos relacionamos com Deus como pessoa, e não simplesmente como uma ideia de Deus, nós vemos que é muito tranquilo a gente servi-lo, servir a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, de toda a nossa alma, deve ser o grande objetivo das nossas vidas. Mas servir a Deus aqui não é simplesmente vir à igreja. Servir a Deus aqui é uma luta constante na busca de fazer tudo aquilo que Ele nos pede, nos comportarmos do jeito que o cristianismo exige e vivermos de acordo com os ensinamentos evangélicos. Procurar a nosso Senhor é uma busca constante do coração daquele que um dia foi batizado e fadado aos céus. Encontrar a Deus é um privilégio de poucos, que são corajosos e que lutam todos os dias para servir a Cristo. São corajosos por quê? Porque o serviço a Deus exige de nós cristãos uma coragem muito grande, muitas vezes sobrenatural, não primeiramente contra as instâncias do mundo, mas primeiramente contra nós mesmos.
lutar contra as nossas paixões desvairadas, lutar contra os nossos pensamentos pecaminosos, lutar sempre contra essa inclinação que nós temos a fazer tudo do nosso modo, do nosso jeito. Procurar a Jesus no dia a dia de nossas vidas exige de nós verdadeiramente essa hombridade, de assumirmos o nosso ser: eu sou cristão, eu sou de Cristo, eu encontrei a razão do meu viver, eu encontrei a razão dos meus dias. Quando a Santa Mãe Igreja faz memória todos os anos da morte de nosso Senhor, a Igreja está a nos dizer que Ele morreu por nós e que nós devemos, no limiar de nossa história, também ir morrermos aos pouquinhos para o mundo e abraçarmos a Deus e buscar fazer tudo aquilo que está em harmonia com o projeto de Deus e buscar fazer tudo aquilo que agrada a Deus, buscando viver de um modo que o Senhor não é uma ideia filosófica, mas de fato vivendo na intimidade e na proximidade com Deus, que é uma pessoa que assume a nossa condição e morre na cruz para glorificar ao Pai no seu corpo, na força do Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, e aqui é uma decisão que deve ser assumida na nossa própria carne. Somos de Deus e não podemos de modo algum nos deixar levar pela moda do momento. Já que todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Não. Eu não sou todo mundo. Eu sou alguém que pertenço a Cristo. E que essa pertença a Cristo custou a Ele a morte no madeiro da cruz, para me salvar, para me resgatar. E assim, abrindo para mim as portas da eternidade. Mas é importante que nós tenhamos em nossa cabeça um ensinamento que deve nortear os nossos dias. A morte de Cristo é importante, mas mais importante que a morte de Cristo é a sua ressurreição, onde a Igreja vai nos dizer que Ele morreu por amor e ressuscitou também por amor, para nos provar que Ele era Deus e que assim nos resgatava das mãos dos inimigos. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a Igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor, comemora a morte de Cristo, mas rejubila na ressurreição do Senhor, se alegra totalmente na ressurreição do Senhor. Só que a ressurreição dele é para nós cristãos uma certeza de fé. Não simplesmente porque hoje em dia alguém nos disse, mas porque nós sentimos que Ele de verdade hoje está ressuscitado e que conduz a nossa vida na força do Espírito Santo e luta todos os dias propondo conquistar o nosso coração. Quando a Igreja de Deus contempla o crucificado, a Igreja adora o mistério da cruz, o mistério da morte de cruz. Hoje, ao sair de casa e vir para a igreja e ver esse tempo assim escuro, me falou com grande força ao coração, porque assim é que eles descreveram o momento da morte dele. Tudo escureceu. Por quê?
porque agora o mundo todo foi tomado de uma grande tristeza. A tristeza não de Cristo ter morrido na cruz simplesmente, mas a tristeza dos homens não terem se comovido, não terem se convertido com a morte de Deus no madeiro da cruz. Vamos, pois, na ação litúrgica de hoje, pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos faça cada vez mais meditarmos, pensarmos no mistério da cruz, para que quando venham chegar os momentos de dores, de dificuldades no nosso viver, nós possamos associar a morte de Cristo às nossas dores e possamos associar as nossas dores, as nossas dificuldades à crucifixão de nosso Senhor. Ele, sem pecado, morreu, assumindo os nossos pecados para nos salvar. E porque nós não passaríamos pela vida também com sofrimento? Sim, o nosso sofrimento não é nem comparado ao sofrimento dele. É uma simples contribuição para a nossa salvação, para permanecermos de pé e não perdermos a nossa fé. Olha, eu queria que vocês guardassem essas palavras hoje que eu vou dizer. Eu não sei o dia, eu não sei o momento da vida de vocês, mas um dia Deus vai provar a minha fé e a fé de vocês, com uma grande dor, com um grande sofrimento. E é nesse momento que nós temos que ir, olhando a cruz de Cristo, dizer assim: Senhor, estou eu também sendo provado, mas vou permanecer firme na minha fé. Porque tem gente que quando é provado, esmurece, e alguns até perdem a pouca fé que tinha. Então guarde no coração, no momento em que você estiver passando uma grande dor, pode ser daqui 1 ano, daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos. Lembre-se que aquele momento ali é o momento em que Deus está te purificando, como o ouro no crisol, para que a nossa fé ela saia firme e não desfaleça. Nós teremos agora a oração universal. É o momento em que a igreja ela vai fazer 10 preces a Deus, por várias instâncias do mundo, começando pela igreja, e até rezar por aqueles que não têm fé, por aqueles que não creem em Deus. Então eu quero convocar vocês para que, num espírito de muita fé, nós possamos rezar nesse sacrifício, implorando a Deus, nosso Senhor, a conversão e a proteção para todas essas instâncias. E depois, nós teremos o rito da adoração da cruz, que é o momento em que a cruz vai ser desnudada, e nós iremos adorar o mistério da cruz aqui representado nessa cruz de madeira. A adoração aqui é uma adoração atemporal. É do mistério que aconteceu há 2000 anos atrás no Gólgota, no Calvário. Não é adorar esse pedaço de madeira aqui. A gente vem, a gente venera, a gente lembra, mas é preciso voltar o coração lá para trás e entender que nós estamos adorando ao mistério da cruz, ou seja, a morte de Deus na cruz, para que depois vocês não sejam interpelados erroneamente por algum protestante
que de um modo muito desonesto buscam nos criticar dizendo que nós adoramos imagem. Nós iremos, na imagem aqui representada, adorar o mistério da cruz, a morte de Cristo, que há 2000 anos lá atrás aconteceu. Vamos ficar de pé.